Fala galera, beleza? Tudo bom, pessoal? Estamos aqui com mais um vídeo. É isso aí. Se você quer saber se o tal de Darwin aqui ele vai ser culpado aqui no banco dos réus, então compre esse link através do nosso link lá na Amazon, lá, que é o dogrego.com/Amazon, ou você pode entrar no nosso site, que é o dogrego.com, lá tem um banner, clica aqui, tudo que você comprando pelo link ou comprando lá pelo banner, você vai ser direcionado para a Amazon e você vai gerar uma comissão para nós. Então você pode comprar qualquer coisa na Amazon e você vai estar ajudando aí o canal a crescer, juntar um dinheirinho para melhorar os equipamentos que nós estamos tentando aí. É isso aí. Lembrando que nós vamos voltar com novos quadros nossos, né? E esses quadros tem quadros que tem 4 pessoas participando, 3. E seria muito bom nós tivéssemos um microfone realmente para nós poder fazer esse trabalho aí. Nós já demos esse recado no último vídeo, né? Já falamos que a partir de agora você só tem vídeo às terças-feiras aqui no canal. Isso aí. E daqui a pouco a gente vai começar a intercalar os quadros. Não só literário, mas vai voltar o De Olho na Letra, vai voltar o do Grego Responde. Isso aí. O DGPAN depende do Gui, né? Aí o Gui tem que correr atrás. E os podcasts, né? Que saem aí toda última semana, se eu não estiver enganado. Bom, hoje nós vamos então de Darwin no Banco dos Réus, Philip Johnson, da editora Cultura Cristã. É isso aí. Esse livro aqui é um livro interessante, cara, porque, de fato, esse livro é uma crítica ferrenha à teoria da evolução. Sim. Mais especificamente ao evolucionismo. Ao evolucionismo. Eu acho que o grande ponto assim que eu discordo um pouco do autor é tratar o evolucionismo, que é uma cosmovisão, que é trata até de questões metafísicas no meio. Sim. O fato dele misturar evolucionismo com teoria da evolução. Obviamente o autor está fazendo uma crítica à teoria de Darwin, certo? Isso. Por isso que o livro chama Darwin no Banco dos Réus. O autor é extremamente competente. Sim. E uma novidade desse livro é o seguinte: muitos que na época que fizeram uma crítica à teoria de Darwin fizeram simplesmente com argumentos cristãos, bíblicos e tal. A diferença é que Johnson, de uma maneira muito inteligente, vai fazer uma crítica tanto científica, que é os primeiros capítulos do livro, como filosófica. Isso aí. E legal pensar que o Johnson ele não é um teólogo. Não é. Ele é um jurista, vamos colocar assim. Exatamente. Aqui ele fala um pouquinho, ele fala que ele é graduado em Harvard, na Universidade de Chicago. Ele foi oficial de direito do presidente do Supremo Tribunal de Yale e ensinou por mais de 30 anos na Universidade da Califórnia, onde ele é professor emérito em direito. Então ele usou a sua cosmovisão em direito para poder escrever esse livro aqui. Exatamente. Então, assim, em primeiro lugar, o autor vai fazer uma crítica então, ao evolucionismo, porque para o autor, o evolucionismo ele necessariamente implica o ateísmo e o naturalismo filosófico. Ou seja, não tem como você associar isso com a crença teísta. Sim. Ele mesmo fala aqui, ó, o evolucionismo não se apoia em fatos. Sua base é na fé no naturalismo filosófico. O que ele está tentando mostrar aqui, através de evidências científicas que ele aponta aqui no livro, e através de uma argumentação filosófica, ele quer mostrar que o evolucionismo, na verdade, ele está baseado não em fatos em si, mas também num objeto de fé, numa questão metafísica. Isso aí. É importante que eu estava falando, né, cara? Porque assim, existem hoje, por isso que é importante separar evolucionismo da teoria da evolução. Sim. Né? Porque existem hoje muitos cristãos sérios, comprometidos, nossa, engasguei aqui agora, comprometidos com as escrituras sagradas, que são adeptos da teoria da evolução. E tem um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga, que ele vai mostrar que a teoria da evolução ela é mais compatível com a crença teísta do que com o naturalismo filosófico. Sim. É o famoso argumento dele do evolucionismo e o naturalismo filosófico. Então, acho que a gente já falou desse livro aqui ainda não, né? Vamos apresentar ele ainda, eu acho. Então, assim, é bom saber diferenciar, cara, porque o autor está fazendo uma crítica, tem o seu tempo, obviamente, tudo mais, mas não necessariamente ele está invalidando de fato a teoria da evolução. Sim. E sim o conceito filosófico evolucionismo, entendeu? Isso, ele vai aqui defender o designer inteligente no final. Exato. Eu não cheguei a ler o livro inteiro, li um começo. É um livro bem complexo, tem muita... é muito técnico. Ele é um livro que não está preocupado em explicar o que é cada coisa. Então, se você não tem um entendimento prévio, você tem dificuldade de ler um pouco esse livro. Não, a linguagem não é simples mesmo. Não é simples. Realmente. Mas vamos mostrar aqui para vocês.
fotinha do Darwin, né? Exato. É bom que agora as pessoas mais novas têm foto, né? Dá pra nós saber. É. Não é igual quando nós apresenta aqui os apóstolos. Exato. Que é tudo igual. Darwin é mais recente, tem uma fotinha aí. Tem a fotinha aqui dos esqueletos, né? Da evolução. Que eles é uma foto bem famosa na questão da linha do evolucionismo, né? Que é uma representação completamente equivocada do Sim. que de fato acontece, né? Na evolução e tal. É editado pela Cultura Cristã. Exatamente, uma editora aí presbiteriana, né? Sim. Tanto que o livro é endossado por Augusto Nicodemos. Então é um livro aí que tem seu peso aqui no campo editorial brasileiro, né? Sim. Aqui é normal. Outra capa. Esse livro aqui é da primeira edição de 2008, teve 3.000 exemplares, já está cansado de explicar isso aí, Pois é. né? Tem 224 páginas, não é tão grande, mas é um livro bem complicado de ler mesmo. Exatamente. Por que ele está aqui na nossa playlist de apologética? Porque é uma defesa contra o evolucionismo. Isso, a favor do design inteligente. A favor do design inteligente. Então é tipo assim, aqui nós vamos apresentar várias versões disso, né? Vai chegar uma hora que a gente vai apresentar um livro que é a favor da teoria da evolução Isso. e é contra o design inteligente. Isso aí. Entendeu? Então tem várias vertentes aí. Então, pra você ver, mas como que eu acredito? Vai Estuda. tem que estudar. Tem que estudar todas, Entendeu? ver qual que é compatível com a sua fé, qual que é compatível com o seu pensamento. Então é assim que funciona. Então você tem que ler vários tipos de livros. Exatamente. O sumário aqui ele é bem curtinho, então, Ele é. né? Aí ele faz um prefácio aqui, a segunda edição em inglês. O capítulo 1 fala do cenário jurídico. Vai explicar um pouco, mas tem mais a ver com a questão jurídica dos Estados Unidos. É porque teve uma discussão muito grande se o design inteligente deveria ou não deveria fazer parte da grade curricular dos alunos. Isso. Né? E foi decidido que não, Não. porque não foi levantado pontos que é uma teoria científica de fato. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, o pessoal do design inteligente, e assim, gente, às vezes as pessoas acham que falou em design inteligente, é tudo crente lá dentro. Não. Lembra Não é. aquele cara do ZT? Do History? Isso, então. Tem gente Ele era adepto ao design inteligente. tem gente que acredita que veio essa terrestre aqui, né? Como chama? Os deuses. Tem um termo pra isso, deuses. Não lembro também. Tem a ver com o filme novo aí da Marvel aí que vai lançar aí, É. Os Infinitos. Ó, dentro do espectro do design inteligente, você vai ter cristãos, não cristãos, gnósticos, ateístas, e aí você Alienígenas. alienígenas. E aí você vai ter pessoas que são criacionistas da Terra Jovem, criacionistas da Terra Antiga, criacionistas evolucionários, você vai ter gente que não acredita em nada disso daqui, mas todos eles estão dentro do campo design inteligente. Por isso que falar de design inteligente é tão difícil de você caracterizar, Sim. porque dentro do design, não é eu que estou falando, o próprio Stephen Meyer, se eu não me engano, que é o grande presidente do Discovery Institute lá nos Estados Unidos, que deu origem ao design inteligente, tem um livro que ele fala especificamente sobre isso. Ele vai falar, olha, dentro do design tem várias visões diferentes. Né? Por quê? Porque tanto o criacionista da Terra Jovem, o da Terra Antiga, tanto o criacionista evolucionário, ele olha para as coisas criadas e vê design naquilo. Sim. Então existem essas possibilidades dentro do design. Aqui a questão é o seguinte, o design inteligente luta contra o materialismo naturalista. Ou seja, mesmo que houve processos naturais, existe uma teleologia, existe um propósito. Sim. Mas também tem design inteligente que não acredita nisso. Também tem. E o design inteligente acredita que Deus, né, foi aqui, o arquiteto fez, planejou, criou do jeito que está aqui Que hoje. é a visão majoritariada dos cristãos hoje. Né? Não, é bem complexo, gente. Você tem que estudar para tentar entender. Aí nós temos o capítulo 2, Jean, que fala da seleção natural. Ele vai explicar, Que né? é o mecanismo aí, segundo Charles Darwin, né, que fez toda essa diversificação de espécies que nós temos hoje. Sim. Depois eu falo sobre as mutações grandes e pequenas dentro da seleção natural. Ele vai falar sobre o problema do registro do fóssil. Ele vai falar onde pessoas que são contra a questão do fóssil, Ele vai dizer datação. as lacunas que existem, né? Porque tem gente que fala que muitas vezes a pessoa não testa o fóssil, mas testa a rocha do lado. Então tem várias polêmicas sobre isso, né? Aqui o fato da evolução, obviamente um título meio que irônico, né? Sim. Aí depois a sequência dos vertebrados, a evidência molecular, a evolução pré-biológica, e aí vai. As regras da ciência, vai falar sobre a religião darwinista, né? A educação darwinista, ciência e pseudociência e o livro e suas críticas. Legal de falar de religião darwinista, cara, porque assim,
Existem adeptos hoje ao darwinismo que é quase uma religião, cara. Sim. Os caras comemoram, se eu não me engano, dia 12 de fevereiro, que é o aniversário de Darwin, é o dia do ateu. Sabe? Tem um aspecto que vai além, sai do campo científico e entra na metafísica aí também. Nossa, vou dar uma dica pra vocês. Não sei se, Rafael, você consegue linkar a coisa de outra pessoa aqui? Consigo. Então tá no link aqui, ó, tá no post um podcast do Bibotalk. Eu não sei se tá no YouTube deles. Eu só consigo se tiver no YouTube. Não sei se tá no YouTube. Se não tiver, é um podcast da BC2, A Vida de Darwin, ou Darwin alguma coisa assim. Deus e Darwin, não é? Não lembro agora o nome. Tá, eu sei qual você tá falando. Eles vão falar sobre a vida de Darwin. E não é muito bem, o Darwin que você conhece não é bem o Darwin que existiu. Exatamente. Então, até porque, no final de sua vida, e assim, não tá falando que Darwin se converteu, aquela conversa aí não existe. Isso não existe. Mas, no fim da vida, Darwin não morreu ateu. Não. No máximo foi um agnóstico. Isso. Entendeu? Mas ele não morreu ateu, não. Não foi bem assim. Não, também não morreu crente. Muita gente fala que ele, no final da sua vida, converteu, foi uma mulher lá no leito de... Dona Lady Macbeth, como que era o nome dela? Não lembro o nome. Uma senhora lá, que era viúva, rica, foi lá e falou de Jesus para ele, se converteu. Isso é boato também, isso não existe. Eu estou falando que ele acreditava em algo a mais do que realmente não existe nada. Exatamente. Então é bem legal esse podcast aí. Então vamos aqui já mostrar... Falamos tudo aqui, né? Falamos tudo. Beleza. Como que o livro está organizado. E é bem legal, né, o livro, porque ele começa com realmente uma questão de tribunal, tem um martelinho, uma questão bem... é advogado, né? Então traz bem essa legal questão mesmo. dessa defesa jurídica mesmo, bem legal. A letra, cara, sempre da leitura cultura cristã é muito parecido. Muito parecido. Diagramação, né, cara? Muito diagramação, muito parecida. Tem várias coisas isso aqui eu comecei a ler, eu não dei conta porque eu faltava conhecimento para mim mesmo. Tem uma questão que ele explica uma questão de termos, né, ó. Quando ele fala aqui, ó, como veremos o termo evolução no uso científico contemporâneo, exclui não somente a ciência da criação, mas também o criacionismo no sentido mais amplo. Por darwinismo, quero dizer evolução totalmente naturalista, envolvendo o mecanismo no acaso guiados pela seleção natural. Veja que ele define termos, isso é importantíssimo, porque muita gente sai falando darwinismo, sai falando evolucionismo, teoria da evolução, e colocando tudo isso dentro de um pacote só. Sim. E não são as mesmas coisas. Ele define a palavra que ele vai usar para poder justificar. Gostei muito disso aqui, cara. Darwinismo, quando ele fala darwinismo, o que ele quer dizer com isso? Guiados pela seleção natural. Exatamente. Então, obviamente, todo cristão concorda com isso. Sim. Todo cristão olha para a natureza e fala que isso não pode ser algo que não tem como diz aqui, totalmente naturalista, não existe propósito em nada. Mesmo os cristãos que são adeptos ao criacionismo evolucionário, eles entendem que Deus usou os processos naturais para que trouxesse todas as espécies à vida, né? Isso, como também tem cristão que Deus fez do jeito que tá tudo aqui. Exatamente. Então, quem tá certo? Tem como você saber quem tá certo. Então, a questão é assim, ó, eu sempre falo assim, você que é cristão, você tem que viver de acordo com a realidade. Sim. Porque é o seguinte, o livro da natureza e o livro das escrituras, eles não se contradizem. Isso é verdade. Entendeu? Deus criou tudo isso daqui e nos deu capacidade cognitiva para entender esse universo, assim como Deus também nos deu sua revelação especial. Sim. Os dois livros, eles não se contradizem. Isso é verdade. A questão é, os intérpretes dos dois livros, eles não conseguem interpretar de forma correta. Sim. Tanto os teólogos cometem erros, como os cientistas cometem erros. Sim. Então faz parte desse mundo caído que nós vivemos, que a gente chama de efeitos noéticos, né? Da queda, que afetou a nossa capacidade aí de entender. Outra coisa, né? Nota de rodapé embaixo, isso é importante nós falar, né? Exato. Aqui ele falou um negócio, você grifou aqui, cara, uma parte que é interessante, ó. Se afirmamos que a evolução naturalista... Por que ele sempre está dando um nome composto? Ele não está falando de evolução em si. Sim, não é, está dando o sobrenome de onde está vindo. A evolução naturalista. Sim. Aqueles que imaginam que tudo evoluiu sem... Quando eu li, você não sabia o que era. Agora eu sei. Então veja, cara, não é uma crítica em si à teoria da evolução, à teoria científica, mas sim ao processo metafísico, à cosmovisão naturalista que foi criada em cima da teoria científica, entende? Isso aí. Isso é bem legal. Acho que o livro é todo assim, né? O livro é todo assim. São poucos capítulos, cada capítulo tem mais ou menos umas 10, 15 páginas. Então, se você quiser ler um por dia, você consegue. Mas lembrando, gente, vocês têm que ter um pouco de pré-conhecimento aí para vocês entenderem essas coisas. Sim. E outra, só para deixar claro, mesmo que eu estou colocando aqui que existem diferenças de termo, o autor, ele está fazendo uma crítica, sim, até o processo de seleção natural. Tá? Ele não concorda, ele acha que isso daí não é científico e aqui ele coloca o porquê. Isso aí.
Então é um baita livro aí, se você está querendo entender um pouquinho mais aí sobre a crítica ao darwinismo, isso é importante. Por quê? Acho que é o melhor jeito de você entender esse livro. Ele é uma crítica ao darwinismo naturalista. Exatamente. Ele não vai te convencer a ser um designer inteligente. Então, e eu desafio você que é crente a começar. Se você não quer conversar sobre isso, ok, segue tua vida. Mas se você é uma pessoa que gosta de criticar, né, outras pessoas porque tem uma diferença, um pensamento diferente de você com relação à origem da vida, à origem do universo, do cosmos, seja o que for, é importante que você estude, cara. Sim. Se você começa a debater de forma muito rasa, por isso que os cristãos às vezes são tidos como ignorantes, são tidos como até estúpidos, por quê? Porque usam argumentos, gente, que não tem sentido nenhum que você está falando. Ó, chega aqui mais próximo a vocês. Se dentro da nossa bolha de evangélico já temos problema com interpretações bíblicas, igual lá em Coríntios, Atos 2, nem vou citar o que é, imagine com as coisas muito mais amplas. Exatamente. Então, assim, crente, você que quer debater essas coisas, você tem que estudar. Tem que estudar. Tem que entender. Se você é contra a teoria da evolução, então estude esse livro. Aí você quer saber como fazer isso? Cola aqui no canal, Exato. Se inscreve no canal, clica no sininho aí, porque nós vai apresentar muita obras. Nós já está apresentando tanta coisa de apologética aqui. Bastante. Nós vai entrar muito na área das ciências. E não uma dica, se você quer conhecer mais, cola na BC2 Brasil. Exatamente. A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o canal deles está aqui no card. Cara, os caras têm feito um trabalho pro reino de Deus, assim, que é coisa maravilhosa, cara. É incrível. Eles têm curso, eles têm pós, eles têm podcast lá no Bibotalk. E dentro da ABC2, o presidente é o Guilherme de Carvalho, sim, né, um pastor muito conhecido no Brasil, pastor lá de Belo Horizonte. E assim, dentro da ABC2 nós temos os criacionistas da Terra Jovem, os criacionistas da Terra Antiga, nós temos os criacionistas evolucionários. Então, é um grupo de pessoas de diversos pensamentos diferentes que tem contribuído, cara, para o aumento do conhecimento dentro dessa questão cristã. Isso aí. Então, eles têm feito um trabalho excelente. Vale a pena você conhecer o trabalho da ABC2. E eles têm divulgado muitos livros aí pela Thomas Nelson Brasil. Tem um lançamento novo aí. ABC2, vê nós. Quem sabe aí a gente vai estar... Quem sabe não, vamos estar apresentando livros deles aqui. Sim. Quem não sabe, nós estamos fazendo uma aposta também com eles, né? E se você tem contato aí com o Marcelinho da ABC2, Guilherme de Carvalho, fala pra ele que não é só o Bibo que divulga as coisas dele, não, a gente também faz. É isso aí. Valeu? Beleza, pessoal.